Olá, boa tarde, 6h15. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 4 de março. Veja os destaques da edição de hoje. Lei quer restringir o uso de celulares por crianças e adolescentes. Navio com carga de gados pega fogo em São Sebastião. Obras na Avenida Salmão interditam parcialmente o trânsito no Jardim Aquários, em São José. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma operação contra a exploração sexual infantil em São José dos Campos. Ao vivo, quem traz as informações sobre esse assunto é a Beatriz Plaça. Oi, Bia, boa tarde para você. Oi, Marcela, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Essa operação, então, foi deflagrada na manhã de hoje para combater, como você disse, aí o abuso sexual infantil, a pornografia infantil na internet. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, um celular e 2 pendrives foram apreendidos para ajudar a polícia aí continuar essa investigação. A Polícia Federal explicou para a gente que essa operação de hoje foi um desdobramento de uma operação que aconteceu em abril do ano passado, com o mesmo objetivo aí, combater o abuso sexual infantil. O preso da operação passada tinha contatos e também armazenava e compartilhava arquivos com o investigado dessa operação que foi deflagrada hoje. Claro que a Polícia Federal orienta também, eles repassaram para a gente essa orientação e a gente repassa aqui para o pessoal de casa. Precisa tomar muito cuidado, principalmente os pais responsáveis dessas crianças, conseguir orientar aí essas crianças caso encontrem algo na internet, sejam vítimas desse tipo de crime, para que fale para os pais, né? Não fiquem quietos e também saibam como identificar um local ali de perigo na internet. É sempre bom os pais ficarem de olho nas crianças, né? Eu volto com você no estúdio. Isso é fundamental. Bia, obrigada pelas informações, viu? Boa tarde para você. Vem agora comigo entender o que vai acontecer agora em março com relação ao uso da internet por crianças e adolescentes. A partir do dia 17 de março, entra em vigor o chamado ECA Digital. Recentemente, foi sancionada uma lei que cria algumas regras para o uso e para a fiscalização das redes sociais por menores de idade. E eu vou te contar o que vai mudar a partir desse ECA Digital. ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Seguinte, a nova legislação prevê que a partir do dia 17 de março fique proibida a autodeclaração de idade em sites e produtos digitais restritos a menores de 18 anos. Plataformas de apostas devem impedir o cadastro e o acesso de crianças e adolescentes. Jogos eletrônicos com caixas de recompensa devem impedir também o acesso. Os serviços de streaming devem oferecer perfis infantis e disponibilizar mecanismos de bloqueio e supervisão parental. E as redes sociais devem criar versões sem materiais proibidos ou publicidade direcionada. E mais, as contas dos menores de 16 anos devem estar vinculadas às contas dos responsáveis legais. Tudo isso passa a entrar em vigor a partir do dia 17 de março. É muito difícil a gente falar em tirar o celular da vida das crianças, dos adolescentes, até porque o aparelho faz parte da rotina de todo mundo, inclusive deles. O problema é que a internet pode trazer riscos e é por isso que cada vez mais as autoridades estão alertando sobre a importância dos adultos ficarem em cima quando as crianças estiverem nas redes. Hoje o TH+ Notícias dá início a uma série de reportagens falando sobre o assunto. Na reportagem de hoje, a gente fala sobre o tempo excessivo nas telas e o quanto isso pode trazer diversos prejuízos às crianças. Basta olhar para o lado e encontraremos alguém com ele, o celular.
O aparelho é hoje quase que uma necessidade de vida, e não só para os adultos. Cada vez mais as telinhas são dadas como incentivo para os pequenos, mas o que muitos ignoram são os efeitos negativos no comportamento das crianças. Mãe de primeira viagem, a Tamires começou a perceber esses sinais em pouco tempo. A Esther, de apenas 4 aninhos, começou a agir diferente quando passava mais tempo com o celular em mãos. Quando acontece de dias, né, dela ficar com um tempo maior em telas, ela acaba gerando um estresse maior. Ela fica mais estressada, mais cansada, mais indisposta. Então, assim, a gente percebe demais que o detox das telas, né, traz de volta essa leveza, essa tranquilidade, né, normal da criança. Essa percepção da Tamires não é equivocada. O celular pode impactar diretamente no desenvolvimento das crianças. Nós estamos falando de uma sociedade corrompida porque as crianças não têm mais limite, deixaram de ter interação social, tornando-se crianças retrógradas, antissociais e até mesmo obesas devido ao sedentarismo. Uma sociedade que já não prioriza diálogo, refeições à mesa, olho no olho, e com isso acabam desenvolvendo transtornos mentais de ordem emocional, de personalidade, de humor, de comportamento, e quando há um desenvolvimento de transtorno neurológico como autismo e TDAH, isso é inclusive intensificado, fazendo com que o quadro seja agravado. Especialistas explicam que o problema não está apenas no tempo de uso, mas na falta de supervisão e também de regras claras de como e quando utilizar o celular. Por isso, é muito importante estar assim, sempre acompanhando o que a criança faz. O recomendado até os 3 anos de idade é não ter contato com telas. Dos 3 aos 6 anos, no máximo 1 hora diária. E após os 6 anos, no máximo 2 horas, desde que com funcionalidade, se valendo de aplicativos educativos que ensinem novos idiomas, o uso de coordenação motora fina e grossa, enfim, que façam com que essa criança agregue valores, porque quando ela está exposta às redes sociais, ao uso excessivo de telas, ela pode muito bem interagir com pessoas que se passam por personagens, e atrás da tela pode ter um pedófilo, um sequestrador, além de que ele pode desconstruir os valores que essa criança agregou na própria família. Mudar a rotina é questão de necessidade, e por aqui a regra é clara e tem uma palavrinha-chave: Dedicação, né? A maternidade, paternidade, ela exige de muita dedicação, e eu acho que a atenção que a gente dá é algo simples e de maior valor, né, para o desenvolvimento das crianças. Todas essas atividades que estimulam a criatividade, ela gosta muito, ela se identifica muito. Então, recorte, colagem, pintura, né, filha? Atividades no geral que estimulam mesmo essa criatividade dela. E aí, quando a gente senta, aí esquece de telas, nem lembra mais que existe iPad, celular. Basta entender que o celular não é vilão, mas precisa ter limite, supervisão e conversa. Afinal, as crianças também precisam aproveitar a infância brincando e aprendendo longe das telas. E a Esther mesmo me contou que a brincadeira favorita dela não envolve ficar no celular. Eu gosto de pintar e brincar. E brincar de quê? De amarelinho. Nossa, que legal. E deixa eu te perguntar, você prefere ficar pintando com a mamãe ou brincar de amarelinha ou mexendo no celular? Eu gosto de brincar. Bonitinha. Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto. A gente fala sobre o quanto as pessoas estão dependentes do celular e da vida online. Não perca. É claro que eu quero a sua participação sobre esse assunto. Já tem telespectador comentando sobre isso, como a Josi, que falou o seguinte: boa noite, Marcela. Vejo muitas crianças entrando com outra idade nas redes, mas quando descobre, derrubam. Tem mães que não percebem o que o filho faz. Talvez por isso, Josi, existe essa lei que vai entrar em vigor a partir do dia 17 de março, que obriga a vincular as contas dos menores de 16 anos às contas dos responsáveis. E aí proibir essa questão de a pessoa mesmo dizer se tem mais de 18 anos ou não. Vamos ver se isso de fato vai ser fiscalizado, né? Pelo bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigada pela sua participação. Faz como a Josi, comenta esse assunto comigo, quero saber a sua opinião. 997524005 é o nosso WhatsApp. A gente sabe que é difícil, mas a gente vive numa realidade que a gente precisa achar mecanismos e achar formas de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes
dessa ferramenta aqui, que é maravilhosa, traz uma série de benefícios, mas traz uma série de riscos também. Como é que você lida com isso aí na sua casa? Me conta, dica boa e dica compartilhada. Quem sabe a gente trocando experiências, um não vai ajudando o outro, porque essa é a realidade de todo mundo que tem criança e adolescente em casa, né? Então participe, tá bom? O espaço é nosso. Vocês lembram que ontem nós comentamos aqui sobre a prisão de um homem que confessou ter matado a namorada depois de uma discussão? Hoje ele passou por audiência de custódia e continua preso. Mais cedo, o delegado responsável pelo caso falou com a nossa equipe. Novidade sobre esse caso é que o suspeito foi preso. Vamos conversar agora com o delegado responsável, então, por esse caso. Dr. Rafael Pelizola já está aqui ao nosso lado. Conseguiram, então, encontrar esse suspeito depois de longas distâncias. Demorou para chegar até ele, mas conseguiram prendê-lo, é isso? Isso mesmo. No dia 27, sexta-feira de noite, a equipe de Paraibuna iniciou as diligências com destino ao interior do estado de São Paulo. Após investigação por meios digitais, nós conseguimos identificar a cidade em que esse suspeito teria se dirigido, o imóvel que ele teria utilizado como ponto de fuga, e aí essa diligência começa na sexta-feira do dia 27, no período noturno, e se estende até a madrugada do domingo, sem sucesso na captura dele, mas na terça-feira, na data de ontem, nós retornamos à cidade de Viradouro e conseguimos efetivamente capturar esse investigado, que praticou o crime no dia 15 de fevereiro, durante o carnaval na cidade de Paraibuna. Então, na oportunidade de ontem, com a captura dele, ele foi conduzido à delegacia, foi interrogado e confessou como que o crime ali que chocou a cidade de Paraibuna aconteceu. Ele noticiou que no domingo ele fez ingestão de bebida alcoólica junto com a companheira, com a vítima. Eles tiveram uma discussão por motivos banais durante esse carnaval e seguiram para o imóvel do casal. Nesse imóvel eles trocaram ofensas, entraram em vias de fato e ele, nas palavras dele, ele teve uns minutos de apagão, de ira, e ele passou a agredi-la com muita força, que ela chegou a cair ao solo. Ele até tentou depois, de uma certa forma, socorrer ela no interior do imóvel, mas no dia seguinte, ao acordar, ele percebeu que ela já havia falecido, e aí a maneira que ele entendeu, né, no consciente dele seria fugir. Então ele empreendeu essa fuga até o interior do estado de São Paulo, mas a Polícia Civil ela não descansa, ela não esquece, e com o competente setor de investigação de Paraibuna nós conseguimos localizá-lo. Agora então ele passa por audiência de custódia? Isso, ele passa por uma audiência de custódia que analisa a legalidade dessa prisão, né? O inquérito policial segue para apresentação de relatório final, para submeter a apreciação do Ministério Público, que é a quem compete aí processá-lo por esse crime e, ao final, ser julgado pela prática delitiva. Doutor, obrigado, por conversar com a gente. Então, são essas as últimas informações sobre esse feminicídio que aconteceu em Paraibuna. De Jacareí, Leonardo Lopo. Um navio que estava atracado no porto de São Sebastião pegou fogo ontem à noite e só foi liberado no começo da tarde de hoje. Ele estava carregado com 2.600 gados. Os trabalhos de rescaldo de combate às chamas foram finalizados no início da tarde de hoje. O incêndio começou ontem à noite por volta das 9h30, enquanto o navio estava atracado no porto de São Sebastião. A embarcação estava carregada com 2.600 gados. Segundo os bombeiros, o compartimento onde o fogo iniciou ficava no terceiro andar do navio e estava com 30 toneladas de feno e ração. No momento em que os bombeiros chegaram no local, cerca de 400 gados restantes eram retirados da embarcação. Todos os gados foram resgatados com vida e levados para a fazenda do Ministério da Agricultura, em Barretos. A própria tripulação começou o combate às chamas, que só foram controladas pelos bombeiros com uso de hidrante e caminhões-pipa. Os trabalhos eles aconteceram até por volta da 12h40 do dia de hoje, 4 de março, e nós utilizamos aproximadamente 30 bombeiros e contamos com o apoio de caminhões-pipa da cidade de São Sebastião e também da concessionária Tamoios.
não houve nenhum animal ferido, não houve vítimas graves. Tivemos um bombeiro que, devido à inalação de fumaça, teve que ser socorrido ao pronto-socorro, e tivemos também 5 tripulantes da embarcação que, devido à inalação de fumaça, também tiveram que ser socorridos ao pronto-socorro para alguns cuidados médicos, mas nenhuma vítima de gravidade. A ocorrência se estendeu até por volta da 12h40 do dia de hoje, e graças a Deus conseguimos liberar o local para as perícias que serão feitas pela autoridade marinha. Segundo a Companhia Docas de São Sebastião, 28 tripulantes passaram por triagem médica. Não houve vazamento de produtos no mar e as causas do acidente serão apuradas. Agora a gente vai para Tremembé acompanhar a reclamação de uma moradora que diz que por diversas vezes alertou sobre uma construção vizinha. Nada foi feito e o que ela mais temia aconteceu. A construção desabou e atingiu a casa dela. Ela teve um prejuízo enorme. Hoje, a Tabata olha de longe a casa onde ela cresceu. De perto, o estado é esse. Parte da estrutura está destruída. O prejuízo foi causado pela queda do muro de uma casa ao lado, durante uma tempestade. Eu vi o muro caindo, eu estava aqui na área, e aí tinha uma moto na frente, e eu falei assim, nossa, a moto andou. Deixa eu ver como é que tá a casa do vizinho. E fiz assim, né, dali pra cá pra ver. Quando eu olhei, eu vi o muro todinho caindo. E a minha sensação foi simplesmente de que ia começar a cair e não ia parar mais. E o meu filho estava dentro do quarto dele. Graças a Deus, cedeu uma parte, a laje, ela deu uma afundada, mas não chegou a cair tudo, porque senão ia soterrar ele. Eu só sabia gritar, o Igor tá lá dentro, o Igor tá lá dentro. Então foi um desespero, porque você vê a sua incapacidade, sua incompetência como mãe de não conseguir ajudar seu filho. Porque aí se cai, e se destrói, e se acaba uma vida. Então, graças a Deus, nenhuma vida foi perdida. Segundo os moradores, essa obra acontece há pelo menos 5 anos aqui na rua, e pela imagem a gente percebe que a casa apresenta vários remendos. O proprietário, ele foi construindo andar sobre andar sem nenhum rigor técnico. Dentro da casa atingida moravam a Tabata, os 2 filhos e a mãe dela. Por enquanto, eles estão abrigados na casa de parentes e as crianças sentem falta do próprio quarto. Agora pensa, uma menininha de 3 anos que viu o desespero, porque ela estava ali, então ela também presenciou tudo isso acontecendo, ela fala assim, a minha casinha quebrou, a minha casinha quebrou, a minha casinha está destruída. Como que não vai ser para ela agora? Ver isso acontecendo e ter que voltar aqui de novo, né? Depois da chuva e dos estragos, a prefeitura visitou o local, mas segundo a Tabata, não mudou muita coisa. Tranquilo, não mais, mas que a gente vai voltar a viver aqui, isso vai, mas eu acho que não vai mais ser do jeito que era antes, né? Você sempre vai lembrar. Nós tentamos conversar com os proprietários da obra, mas não fomos atendidos. A gente espera, mas ninguém sai. Anteriormente, ela disse que não queria gravar, que era só com o proprietário, o responsável, então, pela obra, um homem que, ela disse, não está aqui. A Tabata conta que deve demorar para a família dela voltar para casa. É, porque ele falou que ele vai fazer do jeito que dá, do jeito que ele acha conveniente para ele. Então, tem coisas ali que precisam ser tiradas por inteiro para depois ele fazer. E ele está querendo só remendar. Eu até pedi para ele, falei, se o senhor quiser trazer um pedreiro da sua confiança para o senhor falar, né, com ele, para ele explicar o que vai precisar ser feito e tudo mais. Ele falou, não, ninguém vai querer ganhar vantagem em cima de uma bobeirinha dessa que aconteceu. Bobeirinha? Caramba, a casa ficou bem danificada, não é bobeirinha não. A gente entrou em contato com a prefeitura e hoje a prefeitura falou que a obra estava com embargo administrativo, que o proprietário foi notificado e orientado a não continuar com a obra, mas essa determinação foi descumprida. Depois que tudo aconteceu, equipes da prefeitura voltaram ao bairro, vistoriaram preventivamente 3 imóveis vizinhos e determinou um novo embargo total da obra. A prefeitura disse também que ofereceu para a família ouvida, né, na reportagem, kits de ajuda e vaga num abrigo municipal, mas os moradores preferiram ir para a casa de parentes. A prefeitura afirmou que continua acompanhando o assunto e que vai agir dentro da lei. 6h34, intervalo comercial chegando. No próximo bloco a gente fala sobre saúde.
Tem alguém me assistindo e que está enfrentando os problemas decorrentes da obesidade? Me conta qual é a sua dor, porque no próximo bloco a gente recebe aqui no estúdio uma médica para conversar com a gente sobre obesidade. Hoje, 4 de março, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade, uma doença que precisa ser encarada para ser tratada. O nosso WhatsApp é o 997524005. Eu espero a sua participação. Até já. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709, Jardim Serimbura. @Boi Galê Churrascaria. Olá, muito bom dia a você, nosso ouvinte. Para começar o seu dia do jeito certo, sintonize informação com credibilidade. De segunda a sexta, 7h30 da manhã, ao vivo. Dani Rivas comanda o jornal Nova Brasil Vale, trazendo as primeiras notícias da região, do Brasil e do mundo. Trânsito, previsão do tempo, atualizações ao vivo e tudo o que você precisa saber para ficar bem informado antes de sair de casa. Participe junto com a gente aqui no Jornal Nova Brasil. Não perca, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, Jornal Nova Brasil Vale. São José dos Campos, 91.5. uma empresa do Grupo Tati. Celso, o que cabe numa Mini? Olha, cabe muita coisa, viu? Cabe as 24 horas do meu dia e, claro, cabe uma fragrância de sucesso. Mini Jequiti, gigante igual a você. Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros. E hoje eu vim conhecer mais um ganhador. O senhor tinha algum sonho, alguma vontade, assim? Eu tinha vontade de ter um terreninho, onde pudesse criar uma criação, um gado, um esporte. E esse tempo inteiro trabalhando não deu pra fazer isso? Ainda não, né? E a vida inteira, assim, o senhor acreditou na Telecena há quanto tempo? Em dias que começou, trocava em televisão, trocava em roupa de cama. Onde eu vou na loteria, eu compro. Eu já comprei hoje aqui, ó. Hoje já comprou a Telecena? Vou comprar para me ganhar. Eu sempre compro uma, duas, no mês eu compro umas 5. Então, claro que a gente trouxe um prêmio simbólico aqui pro senhor. Puxa aí você e depois já mostra pro pessoal de casa quanto você ganhou. 1 milhão. É 1 milhão! Que feliz! A gente tem que acreditar, não tem? Tá feliz? Muito feliz. Mostra pro pessoal de casa. Alô, minha filha! Não é falta de vontade, não é falta de vergonha na cara, como muitos falam. A obesidade é uma doença que precisa ser encarada com muito respeito e com muito estudo, porque pede tratamento como tantos outros problemas sérios de saúde. Hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. É por isso que eu convidei a doutora Viviane Vargas para vir aqui ao estúdio, ao vivo, conversar com a gente sobre esse assunto. Doutora, obrigada pela participação. Bem-vinda, boa tarde. É importante a gente falar sobre isso. Eu comentei agora há pouco, essa doença precisa ser encarada para ser tratada. Porque uma coisa é você estar levemente acima do peso, uma coisa é você, muitas vezes, perder o controle por vários motivos e acabar entrando num quadro de obesidade que pode te trazer uma série de problemas emocionais e clínicos mesmo, né, doutora? Uhum. Mas tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito. Então, falando um pouquinho, a obesidade é uma doença crônica, né, com vários fatores biológicos, metabólicos, genéticos também. Então, não é a pessoa não é culpada por isso. Claro que ela tem a questão da alimentação, mas muitas vezes o metabolismo que altera todo, né? Então, o obeso ele já tem uma dificuldade maior pelo número de células de gordura. Então, ele não é totalmente
culpado, ele também ele acaba sendo uma vítima daquele aumento, né, de adipócitos, digamos. E isso tudo vai influenciar a questão hormonal e cada vez mais gerar mais dificuldade. Por isso que o importante é você começou a ficar no sobrepeso, você já lutar para voltar. Porque não é uma questão só estética, né? E não é uma questão de gordofobia. Sim. É uma questão de saúde e de qualidade de vida, a quantidade de coisas que a obesidade afeta, como articulações, doenças cardiovasculares, mais de 13 tipos de câncer, diabetes tipo 2, apneia do sono. Então, são muitos problemas relacionados à obesidade. Agora, doutora, tem algumas pessoas que falam assim, mas agora você vai ao médico, parece que está todo mundo obeso. Não é isso, né? Porque a gente, muitas vezes, por falta de informação, a gente acha que um quadro de obesidade é quando a pessoa já está muito acima do peso, com um grau elevado de obesidade, mas tem alguns outros graus que indicam obesidade e que, às vezes, a pessoa que não entende olha e fala assim, não é obeso, para de bobagem, é exagero, tá só gordinho. E não é, já indica um problema de saúde, né? Sim, o importante é a gente ter uma balança em casa e monitorar o nosso peso. Tem estudos que mostram que pacientes que monitoram regularmente o seu peso dificilmente vão ficar obesos, porque eles conseguem se fazer, porque é muito mais fácil você correr atrás de 1, 2 quilos do que 10, 15. Então, eu sugiro todo mundo ter balança em casa, porque, gente, isso não é estética, isso é saúde, isso não é gordofobia, não é sobre isso. No Dia Mundial da Obesidade, a gente tem que pensar em qualidade de vida, em sobrevida, em evitar doenças que vão tirar aquela pessoa da família dela, porque o que mais mata hoje? Doença cardiovascular. Segunda causa, câncer. A obesidade ela é responsável por mais de 13 tipos de câncer. Então, isso é muito sério, isso é um problema de saúde pública. Então, o obeso ele não pode ver dessa forma, gordofobia, né? Ele tem que pensar que ele é doente e correr atrás. E quanto antes a gente corre atrás, assim, subir um pouco na balança, você já corre atrás de perder né, mudar o estilo de vida, nos ajuda mais. Sem dúvida. A gordofobia existe? Existe, mas nesse caso a gente está falando sobre os problemas que a obesidade pode trazer para a sua saúde, como forma de prevenção mesmo, para que você tenha saúde, independentemente se você está se olhando no espelho e se sentindo bem ou não, a gente tem que ver os exames, tem que ver se está tudo certinho, e se você não tem risco de desenvolver outros problemas que a obesidade, como a doutora falou, vai trazendo para qualquer pessoa. Sabe, doutora, que tem uma coisa que me preocupa muito, que a gente vê várias pesquisas sendo divulgadas de que cada vez mais o número de obesidade vem crescendo no mundo inteiro e de pessoas cada vez mais jovens. A obesidade infantil também prejudica muito, porque o adulto fala assim, minha vida corrida, às vezes eu não consigo almoçar, eu pego qualquer bobagem na rua, mas a criança, a gente que é adulto, tem uma responsabilidade pelo que ela come também. Então, a gente precisa cuidar da alimentação da família como um todo, né? Da família como um todo. Hoje, infelizmente, o nosso estilo de vida é muito obesogênico. Então, é muito alimento ultraprocessado, é a vida corrida, é o sedentarismo, a falta de atividade física. São as telas que nos deixam mais sentados, que antigamente a gente tinha que fazer mais exercício. Até muitas vezes você abriu a maçaneta do carro, antes era maçaneta, agora é só apertar um botão, o negócio abre. A tecnologia vai deixando a gente um pouco mais confortável nesse sentido, Tem estudos, né? mostrando o quanto o nosso estilo de vida foi fazendo a gente perder calorias só por essa facilidade. Então, a gente pegar, em vez de um elevador, pegar uma escada, tudo isso faz você gastar um pouquinho mais, né? Trazer essa consciência de uma alimentação mais saudável, do estilo de vida, isso começa desde a infância. Infelizmente, as crianças quadriplicou, né, entre os jovens o índice de obesidade. Isso é muito preocupante. Celso, de São José, falou o seguinte: boa noite, doutora, sou obeso há 20 anos, sempre faço regime, mas não emagreço. Eu tenho ansiedade, acho que isso atrapalha. Será que posso tomar aquela famosa canetinha emagrecedora? Tem que passar com acompanhamento médico, né? Pelo amor de Deus. Gente, todo paciente que está no sobrepeso, passe em acompanhamento médico. Por quê? Porque não é um só. Os análogos de GLP-1, que foi essa revolução, os análogos de GLP-1 e GIP,
são incríveis, eles mudaram muito e vão mudar muito aí a história daqui para frente da obesidade no mundo, globalmente. Mas não é só, ele é só um pilar. A gente tem vários outros mecanismos de medicamentos mesmo, vários pilares, por exemplo, o tratamento da ansiedade associado com o análogo do GLP-1, substâncias para melhorar essa beliscadeira que todo mundo tem, a reposição das vitaminas, porque o obeso geralmente ele é um desnutrido, o uso de suplementação correta, com mais proteína, avaliação nutricional com nutricionista junto, atividade física, então é multifatorial. Então, é difícil sozinho ter sucesso. Sim. Por que ele está tantos anos sofrendo? Porque ele não conseguiu sozinho resolver. São vários problemas, muitas vezes, que levam ao quadro de obesidade, que é difícil mesmo de vencer, mas é possível. Por favor, se você está pensando em tomar medicação, tudo bem, beleza, se organiza, mas antes de qualquer coisa, procure orientação médica e faça tudo direitinho. Não vai pela internet. Fala com um médico de confiança, combinado? Pelo bem da sua saúde. Não compra do cambista, não, canetinha. pelo amor de Deus, tem um monte de caneta falsificada. Não vai jogar dinheiro fora e colocar sua saúde em risco, pelo amor de Deus. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Até uma próxima. Obrigada. Agora são 6h45, o intervalo comercial está chegando. No próximo bloco tem um aviso importante sobre o trânsito aqui na região do Jardim Aquários, em São José. E eu te passo também a previsão do tempo para amanhã. 6h45, eu volto já. De segunda a sexta, logo após Alô Você Vale, acompanhe Conexão Única, o programa que conecta você ao mercado de trabalho. Oferecimento Uniúnica. Acesse uniunica.edu.br. Elas informam, inspiram, cuidam, lideram e transformam o nosso dia a dia. Neste Dia Internacional da Mulher, celebramos a força, a coragem e as histórias de mulheres que fazem a diferença na nossa região. É respeito, é reconhecimento, é voz feminina em destaque. TH+ SBT, junto com você, celebrando quem move o mundo. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. De volta com o TH+ Notícias, 6h46. Vou te contar como é que fica a previsão do tempo amanhã aqui na nossa região. A previsão não mostra chuva amanhã em São José dos Campos. A quinta-feira deve ser quente, com máxima de 30 graus. 30 graus também é a máxima em Taubaté. Em Caraguatatuba, os termômetros variam entre 19 e 29 graus. Em São Bento do Sapucaí, a mínima fica em 16 e a máxima em 28 graus. Vamos torcer juntos. Vem pra torcida Comevap. Oi, gente, tudo bem com vocês? O nosso momento torcida Comevap dessa semana está diferente, porque eu saí do estúdio para vir à casa da Júlia, telespectadora da TH+ SBT, que foi a campeã da primeira rodada da torcida Comevap. Olha a receita que a Júlia fez com queijo coalho Comevap e mandou pra gente. Dá uma olhada. Júlia, primeiro, obrigada pela participação e principalmente por ter recebido a equipe da TH+ SBT aqui na sua casa. A gente está muito feliz, viu? Eu que agradeço, também estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Ô, Júlia, me conta uma coisa. Quando você viu na TV a gente dando esse desafio saboroso de fazer uma receita diferente com queijo coalho, o que te fez falar, vou testar em casa? É bastante diferente, né? Eu nunca fiz o queijo coalho necessariamente sem ser o básico. Você coloca na churrasqueira, vai lá, acende e faz. Eu falei,
falei, vamos arriscar, né? Porque parece ser bom, parece ser bem gostoso. Risquei e deu super certo. Na mensagem, a Júlia comentou que ela ia fazer a receita também para os avós. Seus avós gostaram, provaram e aprovaram, o que eles acharam? Eles aprovaram, gostaram muito da receita, inclusive querem até mais. Oba, delícia! Se você não fez, faça, porque essa receita de queijo coalho com bacon e mel picante foi sucesso. Você imaginava que você seria vencedora? Torcia para. Torcia. Mas ao certo não imaginava que fosse. Eu mandei numa esperança, né, de realmente ganhar e eu realmente ganhei. Que bom. Vou mostrar pra vocês o que a Júlia ganhou. Tem muita coisa da Comevap. Eu falei que era uma cesta recheada, não falei? Tem queijo Minas Frescal, tem coalhada, tem vários tipos de iogurte, tem leite, tem o leite fermentado que inclusive é zero lactose. Dá pra você fazer várias receitas diferentes e também tomar, por exemplo, o iogurte daquele modo tradicional também, que é sempre bom, né? Realmente, é sempre bom o modo tradicional, né? Mas já imaginei várias receitas com tudo que tem aqui. Boa, se você ousar na cozinha, depois você manda mensagem pra gente ir compartilhando, combinado? Pode deixar, combinado. Dica boa e dica compartilhada, como eu sempre falo no jornal. Júlia, foi um prazer te conhecer, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela confiança, pela parceria, pela audiência e pela participação também, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Olha só, você também pode ser o próximo ou a próxima vencedora da nossa torcida Comevap. Agora em março, sabe qual vai ser a receita da vez? Coloca na tela. É um macarrão picante, uma receita inspirada na Coreia do Sul. E para essa receita você vai utilizar a famosa manteiga Taubaté e também o creme de leite fresco da Comevap. Fez a receita, fotografa, tá bom? Manda pra cá que eu vou adorar. Alô, Comevap! Essa foi a primeira de muitas. Eu quero ir sempre na casa do telespectador, combinado? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação para que você possa participar do nosso Momento Torcida Comevap, assim como a Júlia fez. E eu espero ir na sua casa entregar esse monte de produtos da Comevap se você for o vencedor do desafio de março, combinado? Muito obrigada pela sua participação e até a semana que vem com mais um Momento Torcida Comevap. Júlia, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Vamos torcer juntos. Vem pra torcida Comevap. Ó, 6h51, macarrãozinho cai bem agora, não ia não? Gostou dessa ideia? Quer que eu vá até a sua casa entregar um monte de produtos da Comevap? Então participa, tá bom? Como é que você faria um macarrão picante usando, claro, a manteiga Taubaté e o creme de leite da Comevap? Tendo esses dois ingredientes, como é que você formularia uma receita de macarrão picante, hein? Coloca a criatividade para jogo e concorra a uma cesta da Comevap, tá bom? Pensou numa receita? Manda no nosso WhatsApp, 997524005. Essa é a nossa torcida Comevap do mês de março. Seguinte, um trecho da Avenida Salmão, no Jardim Aquários, vai ficar parcialmente interditado por 10 dias a partir de hoje, em razão de uma obra que está sendo feita por aqui. Matheus Andrade traz as informações. As obras na Avenida Salmão, no Jardim Aquário, zona oeste de São José dos Campos, tiveram início. A expectativa é que os trabalhos durem aproximadamente 10 dias. Nessa primeira fase, será construído esse retorno. Isso porque, atualmente, os carros que sobem e que querem acessar a parte que desce precisam fazer um contorno muito longo, lá na Avenida Cassiano Ricardo. Com esse retorno, será possível acessar a pista que desce facilmente. Segundo a empresa que realiza a obra, a expectativa é que já no próximo sábado esse retorno seja liberado ainda sobre a terra. Depois a obra receberá a parte do asfalto. Na próxima segunda-feira terá início então a segunda etapa da obra. Um outro retorno na parte de baixo, na parte que desce da Avenida Salmão, será construído, já que atualmente para a pessoa fazer o retorno precisa contornar muito
distante, próximo ao fórum. Portanto, com esse outro retorno mais abaixo, tudo ficará mais facilitado. Essas obras acontecem em razão desse prédio comercial que está em construção na cidade. Aqui, várias lojas estarão instaladas em breve. Essa obra teve início há cerca de 10 anos. O local ficou paralisado durante muito tempo. Há cerca de 2 anos a obra foi retomada e agora então começaram as intervenções viárias. Já na semana que vem, a empresa também realizará intervenções subterrâneas, a parte pluvial, e não haverá interdição total, apenas parcial. Mas mesmo assim, os motoristas precisam ficar atentos com essas mudanças. O local está sinalizado, os agentes permanecerão por aqui. De São José dos Campos, Matheus Andrade. Antes de encerrar o TH Mais Notícias de hoje, deixa eu mandar um beijo para a Marina aqui de São José, que falou: boa noite, Marcela, ligadinha no programa, beijos para você também, Marina, obrigada pela sua companhia. Eudreia de Pindamonhangaba falando: seja sempre bem-vinda em minha casa, muito obrigada, parabéns pelo programa, nota 1000, muito obrigada, nota 1000 são vocês. Os meus telespectadores que me acompanham há tantos anos e em todos os horários, e agora um pouquinho mais cedo aqui com o TH Mais Notícias, muito obrigada, viu? Amanhã tem mais, combinado? A partir das 6h15 da tarde estaremos juntos, ao vivo, na tela da TH Mais SBT. Enquanto isso, bora papear nas redes sociais? Eu vou adorar te ver lá no meu Instagram, @mesquita.marcela. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.